Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus queridos, só não gosta desse canal quem não gosta da verdade, né? Ou pelo menos de parte da verdade, porque é impressionante, né, como a gente vai vendo o desenvolvimento. Eu vi comentários aí né, de uma pessoa que já está bloqueada já. Que pessoas virem fazer comentário besta aí, vai ser bloqueado. Tá? E a pessoa vem falar, olha o demiurgo aí, não sei o que, sabe? É tipo de pessoas que realmente tem que estar lá em canal cuja história é aqueles caras que abandonaram toda a riqueza porque uma voz e não sei o que, a consciência, uma consciência superior chamou eles abandonaram tudo, estão agora aí falando de coisas, né, e tal, até interessante, mas com seus cursos, com suas palestras e tudo mais. Acho engraçado, né, os seres humanos. Né? As pessoas gostam de gente esperta, garoto esperto, né? Tem que ter esperteza. Brasileiro é assim, é assim que funciona. É assim que funciona também aqui no YouTube, né? As pessoas adoram gente esperta. Tá? Então aí, né, tem gente aí vivendo eternamente numa briga, no meio de uma sociedade onde tudo é bem planejado, bem elaborado, bem esquematizado, e tem um monte de gente gado dizendo, ou está de um lado, está de outro. Na verdade é o seguinte, tem dois curral, e tem gente de um lado e o outro de outro. É assim que funciona, lamentavelmente. Né? Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Então, o vídeo que nós estamos fazendo, nós estamos esclarecendo sobre a questão dos Nephilim, né? Que aí vem um monte de gente, eu não vou citar nome aqui, mas vem falar que os Nephilim são os anjos caídos lá do livro de Enoque, né, que estão lá na Antártida, congelados, anjos caídos. Imagina. Tá? Anjos de quem? Do Jeová? Do Javé? Do Demiurgo? Do Enlil? É muito fácil a gente perceber que as pessoas estão completamente perdidas. Tá? Porque se elas forem olhar detalhadamente esses seres que elas chamam de deuses, esses seres comem, bebem, fazem churrasco, adoram moças virgens, etc. e tal. Esse é o Deus da Bíblia. Adoram um churrasquinho, uma carne gorda, né? Certo? E aí eu acho impressionante que as pessoas venham com essas ideias, entendeu? De que esses seres, né, são, por algum motivo, né, anjos que caíram da onde? Só se caíram daqui, ó, tá? Caíram das esferas do demiurgo para cá para baixo, porque anjos do pleroma não querem ir para cá, filho. Eu acho engraçado isso aí, né? Mas como dizem as pessoas, às vezes a gente fica impressionado com a habilidade que alguns têm de criar, né, mecanismos para tentar justificar ideias de fundamentalismo religioso. Então, os ET, que eles estão falando aí, os extraterrestres, são demônios, daimons, né? Daimons. Inclusive eu já fiz vídeo aqui falando sobre os seres intermediários, primários e secundários, descrito no livro de Urantia que está aqui, certo? Beleza? Aqui, ó.
livro de Urântia. E aí, esse pessoal vive nessa fantasia. Olha, você sabe que o cúmulo do absurdo é alguém dizer o seguinte: gente, a Terra é plana e tem um domo que ninguém entra e ninguém sai. E eles acham isso a coisa mais linda do mundo, que é a obra arquitetônica do Gadu. É a obra arquitetônica do Demiurgo, do Javé, Jeová, Enlil e Aldabaoth, que criou essa prisão, né? Essa prisão que realmente é cheia de cúpulas, olha aqui, ó, né? Cada uma numa densidade cada vez maior, entendeu? Então, são pessoas que estão fazendo uma leitura da Bíblia sem a literalidade do texto e sem uma interpretação histórico-crítica. Aí que está o problema, né? Então, quando você vai estudar a Bíblia, né, e você vai ler dentro de um processo de histórico-crítico, né, colocar a Bíblia dentro daquilo que ela é, tem um canal aí muito interessante, que é Verdades Ocultas da Bíblia, e tem um outro canal que é Desmascarando a Bíblia, impressionante. Os textos que eles trazem mostrando os equívocos das interpretações das pessoas. E eles são bombardeados pelos fundamentalistas, que querem, porque querem comprovar de que a Bíblia, sabe, tal como a Bíblia narra, é tal como aconteceu. Sabe, é de um absurdo tão grande, né? Então, não sei quando esse povo vai acordar. Talvez vão acordar muito tarde. E quando eles acordarem, porque eles estão alimentando esse demiurgo, o Javé, o Jeová e Aldabaoth, Enlil, eles estão alimentando com esse culto deles, tá? Desperdiçando energia dentro de um culto onde eles batem o pé, rodopiam, falam línguas estranhas e etc. e tal, para alimentar estes obsessores, né? Essa consciência chamada Aldabaoth, Enlil, Javé, Jeová, Adonai, Brahma, o que você quiser. Basta assistir o vídeo aí que eu falei sobre Gadu, né? Basta assistir. Só não enxerga quem não quer. Agora as pessoas ficam aí inventando histórias, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar aqui mais um pouco sobre os Nephilim, né? Quem são esses filhos de Deus, né? Vou botar bem aqui. Veja, em Gênesis 6:2 e 6:4 lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E lhes deram filhos, e os mesmos se tornaram valentes, valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Tá? Portanto, homens poderosos, heróis, diremos assim. Esses filhos de Deus são chamados filhos dos Elohim. No texto hebraico, isto é, filho dos deuses. Benei ha-Elohim. Tá? Benei ha-Elohim. Okay? De acordo com o que foi dito aqui, é altamente provável que esses Elohim fossem realmente os Anunnaki. Fossem, portanto, mencionados observadores. A palavra trazida aqui como gigante é Nephilim. Na verdade, significa aqueles que caíram ou foram derrubados. De Nefal, tá? Cair ou derrubar. A palavra Nephilim, às vezes, usada como um equívoco para os filhos dos Elohim. Mas o texto bíblico refere-se à sua descendência com as mulheres terrestres. Então, nós vimos no texto passado que a grafia do nome Nephilim
em Gênesis 6, 4, é diferente de Números 13, onde também eles são descritos. Ok? Então, veja bem, tá? Lá em Números 13, salvo engano, 33, né? Eles chamam de Nephilim, mas a grafia é completamente diferente. Por isso a expressão Nefal, de cair, é uma possível tradução, mas não é aquela que é considerada. Assista o vídeo anterior e você vai ver. Ok? Então, provavelmente não queira dizer que são seis. E aí a confusão começa. Começa porque eles começam a deduzir de que Nephilim são os Grígores. Eles confundem Nephilim com os vigilantes de Enoque, tá? E com os Anunnaki. Veja só. Ok? E os Nephilim não são anjos caídos, querido. Eles são filhos dos Benei Elohim com as terráqueas, com as adamitas. Se você dá uma olhada nas tábuas da Suméria, ou chamada tabuletas acadiana, sumério-acadiana, você vai ver que os Igigues, 200 Igigues, resolvem descer a terra, tá? E coabitar com mulheres. Por que eles resolveram fazer isso? Porque o Marduk havia feito. Enki havia feito. Tá? E o Enlil havia feito. Tanto que está claro para nós que os filhos de Eva, chamado a Caim e Abel, não eram filhos de Adão. Eles eram fruto de uma violência sexual sofrida por Eva. Tá? Outra coisa importante é que Adão e Eva, não são, tá, terrenos. Não são terrenos. É? Então, vamos entender aqui uma coisa importantíssima. Quando você vai buscar por civilizações, tá? A civilização edentiana do Éden, ela vem antes da civilização dos hiperbóreos. Tá? Depois vem os Atlantes. Depois vem os Lemurianos. Tá? Depois vem os Agartianos. Ok? Então, essas civilizações todas aqui existiram em diferentes tempos na Terra. Ah, mas essas civilizações foram destruídas. Elas não foram destruídas. Houve cataclisma, houve. Mas não destruiu todas essas civilizações. Ok? É preciso a gente entender isso, porque do contrário, começa a surgir as ideias fantasiosas de algumas coisas, tais como essas ideias que a gente vê por aí. Nós sabemos que
o Demiurgo, tá? Ele está aqui desde a época que a Terra começou a surgir. Tá? O universo Terra foi criado por ele e é governado pelos arcontes. Ok? Então eles criaram, não foi uma única espécie, uma única raça, eles criaram várias. Né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado, porque esse povo que anda buscando aí, de alguma forma, preparar o apocalipse da Terra, né, que vai acontecer, por quê? Porque vão despertar os anjos caídos lá da coisa, né, lá da Antártida, e de que os anjos caídos são esses ETs que estão aparecendo por aí. É de uma infantilidade tremenda. São pessoas que nem estudam. Né? Certo? Bem, aqui, né, o autor diz assim: outras traduções referem-se aos homens poderosos como heróis, tiranos e similares. São os Giborim. E eu falei lá no texto anterior. Os Giborim, tá? Também traduzido como homens mestres, humanos com capacidades especiais. Então veja, aqui já aparece uma classe de seres chamados Giborim, né? Homens de Olam, homens da eternidade. Podem indicar que se originam de seres que existiam há muito tempo. Novamente, provavelmente, Anunnaki, os Giborim. Então, veja, nós temos aqui, tá, os Benei Elohim, tá? Os Benei Elohim, que cruzam com as filhas dos homens. Com as filhas dos terráqueos. Né? Ok? E eles geram os Nephilim. Os Nephilim. E aparece um outro grupo de seres chamado Giborim. Ok? Então, se você, por exemplo, você faz uma leitura da Bíblia, né, você verá que aparecem os Nephilim e os Giborim. Os Giborim. Homens de eternidade. Tá? Provavelmente, se você olhar aqui o texto, você verá isso aqui, ó. Homens da antiguidade, homens de Olam. A palavra Olam quer dizer eterno. Tá? Provavelmente a palavra seria homens da eternidade, homens eternos. Tá? Pode indicar que eles se originaram de seres que existiam já há muito tempo. Tá? Provavelmente esses Anunnaki. Anunnaki que... Aqui, vamos aqui ser bem honesto com vocês. Os Anunnaki, eles deixaram descendentes aqui na Terra. Tá? Então, eles têm a aparência dos seres humanos. Pelo amor de Deus. Se eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é evidente que nós temos a aparência deles. Como é que você vai distinguir um Anunnaki de um humano? A única diferença que há é no DNA dessas pessoas. Aí há diferença. Em termos físicos, muito difícil. Tá? Agora, os outros seres que surgiram mediante a criação, a bagunça que foi feita nesse processo, aí surgiram
metamorfos, tá? Hominídeos, humanoides, enfim. Tá? Da raça humana houveram várias miscigenações e etc. Tá? Então vamos lá. Continuar aqui para a gente entender esse tá? Aqui diz assim: após uma longa presença na Terra, os Anunnakis partiram, mas mantiveram o controle sobre nós. Para isso, eles ordenaram que alguns dos seus povos, considerados como anjos pelos humanos, vamos lá, considerado como anjo pelos humanos, tá? Permanecessem como vigilantes, tá? Em nosso planeta. Como mencionado anteriormente, os Anunnakis são obviamente seres multidimensionais, eles podem se esconder em outras dimensões, permanecendo invisíveis para nós de fato. Eles provavelmente projetaram nosso DNA para limitar nossa percepção apenas a 3 dimensões. Embora os Anunnaki aparentemente os tenham deixado em paz, os observadores tornaram-se o elo entre eles e nós. Mas esta foi a comunicação unilateral e não funcionou ao contrário. Não recebemos mais informações sobre eles, embora eles recebessem sobre nós. Não sabíamos o que estava acontecendo e não tínhamos total controle sobre nós mesmos. Em vez disso, eles mantinham o controle secreto sobre os humanos subliminarmente, inconscientemente, como está escrito nos livros de Enoque. Tá? E o que é que acontece nos livros de Enoque? Aconteceu que, crescendo os filhos dos homens, naqueles dias nasceram-se-lhe filhas famosas, formosas, tá? E os anjos, os filhos do céu, as viram e desejaram, e diziam uns aos outros: venham e escolhamos para nós mulheres dentre as filhas dos homens, tá? As filhas dos Adão, as filhas de Adão, tá? E geremos filhos para nós. O líder desse grupo era Samiasa, tá? E Samiasa diz: temo que se vocês não desejem que este alto seja feito, e que eu sozinho pague este grande pecado. E todos eles responderam a ele e disseram: vamos todos fazer um juramento e amarrar uns aos outros com maldições, para não alterar este plano, mas para realizar o plano efetivamente. Então, quem são os vigilantes? São nada mais, nada menos do que os descendentes dos Anunnaki, tá? Ok? Que equivale a dizer o seguinte: segundo o autor, eles podem ser chamados de Giborim, tá? Agora, vamos partir aqui para um outro texto, aonde nós iremos ver, aqui, deixa eu só encontrar aqui o texto, tá? Aqui, compreender, tá? Compreender, isso aqui é importante. Compreender a existência de uma raça que desceu dos céus e coabitou com as mulheres humanas é ainda mais fácil acreditar quando você considera que muitos relatos de encontros sexuais demonicamente intrusivos, para não mencionar contos semelhantes a abduções e impregnações alienígenas, tá? Impregnações alienígenas. Mas esses tipos de implicações descrevem alterações que compreendem uma mistura especulativa de religião, espiritualidade e metaciência. Muitas vezes uma espécie de parapsicologia que está aberta à possibilidade de coisas além dos véus, que são aparentemente impossíveis de perfurar pela mente finita. E o estudo da ciência. Tá? No entanto, a abordagem mais científica, quando não descarta totalmente toda a noção dos Nephilim, enquanto busca fatos
não religioso às vezes produz uma compreensão tão fantástica. Tá? Então, o autor está falando aqui exatamente que essa ideia de que seres, tá, terem relações sexuais com humanas é algo comum se você olhar as histórias de mitologia por todo o planeta. Tá? Vamos lá. Vamos aqui aos Nephilim também, descendentes caídos. Tá? Vamos dar uma subidinha aqui, vamos lá. Falamos extensivamente dos Nephilim em nosso trabalho anterior. Portanto, consideramos que já conhecidos os dados bíblicos relativos à sua apresentação e presença entre os povos da época. Tá? Então, ele está falando aqui. Vamos agora introduzir novo elemento de interpretação. Assim, pediremos ao leitor alguma paciência nas primeiras páginas deste capítulo para a síntese de uma dessas tortuosas diatribes filológicas, mas por vezes necessária para aprender a fluidez do assunto. Aqueles que não detendo certas verdades, se posicionando como curiosos em pesquisas perpétuas, devem também considerar, pelo seu justo valor, os antagonismos que surgem à margem das diversas hipóteses que a pesquisa acadêmica alternativa nos põe à disposição. Isso nem sempre é fácil, tá? Na imensa massa de informações continuamente disponível, mas às vezes é possível, como o termo em questão nos mostra. Podemos dizer com certeza que o termo Nephilim entrou em uso comum e, portanto, é conhecido por todos aqueles que estão um pouco familiarizados com a Bíblia, e especialmente chamadas chaves de leitura alternativas, tá? Da Bíblia. Tá? O Antigo Testamento e textos sumérios como o acadiano, difusão se deve sem dúvida, tá? Essa difusão se deve sem dúvida, ok? A interpretação dada por Zacarias Sitchin, sumerólogo, né? Tão famoso quanto polêmico, que elaborou a hipótese do planeta Nibiru, seus habitantes e sua criação do homem. Estes teriam assim passado a engenharia genética, tese que resumimos no início deste livro. Um capítulo do nosso trabalho anterior foi dedicado à forma como a Bíblia apresenta esses gigantes, indivíduos de tamanho extraordinário. Nas diversas passagens em que são expressamente nomeados, portanto, não voltaremos ele aqui, mas completaremos esses dados, evocando a incerteza potencial de que sofre a interpretação dessa palavra bíblica. Para isso, utilizaremos o trabalho realizado por Alessandro, tá? E que tem o nome do trabalho, a De Montes, tá? Alessandro De Montes, grande conhecedor e especialista em Syntyche, tá? Ele diz assim: para quem conhece sua obra, ele resumiu muito bem, e temos de uma diatribe, né? Cuja resolução final parece difícil, se não impossível. Podemos assim partir suas observações para examinar o que afirmam os professores de língua hebraica, mas sobretudo para introduzir aqui o elemento novo, suscetível a estimular novas pesquisas. Syntyche define essencialmente os Nephilim como aqueles que desceram, e os identifica em particular com os Zigig, um grupo de divindades pertencentes à esfera dos Anunnaki, que governam os povos sumérios, assírios da Babilônia. A evocação deles na introdução ao relato do dilúvio universal associa o comportamento particularmente
repreensíveis aos membros da classes intermediárias que pertencem à hierarquia dos governantes. Tá? Os escritores de Gênesis 6:2, né, eles dizem que o texto aqui está em inglês, né, certo? Então, vamos passar aqui só para a gente compreender, tá? Note-se, no momento em que o termo tovó é normalmente traduzido como bonito, mas também significa bom, no sentido de capaz, adaptado. A palavra mulheres, né, no sentido de mulheres bonitas. Tá? Pois bem, essas moças devem ter aparecido como boas, isto é, capazes de constituir casais e constituir famílias, enfim, adaptadas ao intercurso sexual e, portanto, à reprodução. O texto segue explicando a raiva e o sentimento de amargura e decepção do Deus Supremo. Quem? Enlil. Enki. Não. Né? Mas o Enlil, o Javé, o Jeová. Tá? Ok? Que vendo esse retorno à barbárie, decide fazer a humanidade desaparecer da face da terra com a ajuda do dilúvio. O escritor de Gênesis, porém, insere aqui uma anotação que nos interessa, uma espécie de interjeição que dá um contexto temporal a esse evento específico e a situação mais geral. Usando a expressão bastante coloquial, nos diz no versículo 7, tá? Que havia gigantes, tá? Nesses tempos, tá? Vamos continuar aqui. Uma primeira dificuldade do texto é a falta de clareza que preside na intenção deste inciso, tá? Na verdade, o que ele está dizendo é que montaram um texto e depois inseriram parte desse texto contando essa história como uma forma de justificar o porquê do dilúvio. Tá? A primeira dificuldade do texto é a falta de clareza. Tá? Nenhum elemento realmente nos permite entender com absoluta certeza se os Néfilim, tá, eram o produto de uniões ou se existiam independente delas. Tá? Se tivessem sido produto de cruzamento, teríamos encontrado uma expressão que indicasse claramente que estavam presentes. Tá? Só depois do cruzamento, evidente. Lemos, no entanto, que estiveram presentes naqueles dias e também depois. O que nos permite pensar que sua presença foi anterior ou pelo menos simultânea, sem ser diretamente consequência das uniões entre as duas espécies. Tá? Ok? O leitor da época, obviamente, tinha tais dúvidas. Para ele, o acontecimento narrado, as referências temporais, tinham que ser factualmente óbvios. Este inciso representava uma simples lembrança de algo conhecido, que, portanto, não exigia maiores explicações, infelizmente, para nós. Mas a observação é tanto mais estimulante que consideramos que o problema não é apenas a ordem temporal. Já foram ou são produtos de cruzamentos? Uma pergunta. Mas também diz respeito ao próprio significado do termo Néfilim, que nos interessa aqui. Ao contrário do que acabamos de revelar, o texto bíblico literal, notamos que o livro de Jubileus, tá, que pertence à literatura hebraica extra-bíblica, diz expressamente, tá, que eles eram filhos dessas uniões. O escritor judeu romanizado Flávio Joséfo nos conta sobre esse evento em seu livro Antiguidade Judaica, onde diz que os anjos de Deus se uniram a mulheres e que nasceram filhos ímpios, orgulhosos, arrogantes, tá? Confiando apenas no seu poder. Aponta que eles tinham todas as características que os gregos atribuíam aos gigantes. Para outros, eles eram realmente gregos. A palavra hebraica do qual falamos aqui deve ser traduzida por
gigantes na versão da Septuaginta, tá? Da Bíblia da Septuaginta. A raiz, tá, hebraica do verbo nafal, da qual deriva, segundo Sintig, o termo Nephilim, indica cair, passar de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, descer. O versículo citado poderia, portanto, ser melhor traduzido pela frase: havia naquele tempo na terra aqueles que haviam caído, que desceram, né? Certo? Com esses novos termos, a dificuldade de interpretação seria menos aparente, pois, ao não tratá-los como gigantes, não seria necessário estabelecer sua origem e buscar entender se foram ou não novos cruzamentos produzidos. A Bíblia simplesmente nos diz que ainda havia naquela época na terra aqueles que desceram dos céus. Outra interpretação provável poderia indicar que estes seres do céu teriam consumado uniões impróprias, iniciando assim uma degeneração da pureza original. Seriam, portanto, indivíduos caídos, deuses bastardos, contaminados por essas uniões impróprias, corrompidos, pervertidos, impuros, fornicadores, repobros, filhos, seres prostituídos, para usar as expressões do livro etíope de Enoque. Tá? Então, quando nós falamos dos, tá? Certo? Dos Nephilim, nós falamos também sobre os Rafaim, os Nephilim e os Anakim. Tá? Por quê? Porque eles são seres que aparecem também na Bíblia, na narrativa da Bíblia. Ok? Quando contamos a história dos Adãs, né? Certo? Também dissemos, que equivale a dizer terráqueos, também dissemos que em algum momento, na coabitação com os Anunnaki, estes desenvolveram um gosto pelas mulheres terrenas e acharam agradável e desejável. Entramos agora numa questão que sempre gerou confusão nos comentadores oficiais. Um tema que a religião tradicional tende a esquecer a interpretar em sentido alegórico e metafórico. Ok? Então, vocês já verificaram, e aí, ó, volta aqui, que os Bene Elohim tiveram relações com as filhas da terra. Mas não é uma simples relação. Eles escolheram mulheres aptas a procriar. Não eram só bonitas, eram boas. Tá? E eles geraram os Nephilim. Tá? Então, os Bene Elohim equivalem aos Igigis e equivalem aos Grígoris, aos vigilantes. Tá? Mas também aparece a palavra Giborim, que eram homens da eternidade. Certo? Nós vamos ver que em Números, né, eles falam dos Nephilim como descendentes dos filhos de Anak. E os Anakim, ou Anaquitas, eram gigantes. A palavra Anak quer dizer homens de pescoço comprido. Ok? Então, por aí você já vai tirando, tá, várias similaridades. Né? Esse é um dos temas que as pessoas exploram muito nas redes sociais sobre os Nephilim e falam coisas assim do tipo assim absurda,
que eu não sei aonde elas estão indo buscar e que fontes elas estão indo buscar para falar sobre isso. Ok? Então vamos lá. Entendemos para adeptos de uma religião que considera esse assunto pecaminoso, principalmente com o sexo, não seja fácil aceitar o real significado que diz em Gênesis capítulo 6. Após a criação de Adão e Eva, o Gênesis nos conta a história da expulsão do Éden, tá? Do Edim, casa dos justos, casa dos guardiões. Tá? É isso que significa a palavra Éden ou Edim. Tá? E apresenta rica e detalhada genealogia dos descendentes do primeiro casal a partir de Sete. Gerou após a morte de Abel e banimento de Caim. Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Depois acontece o dilúvio. Disse também que Sete foi gerado por Adão, com sua imagem e semelhança. Esta é uma forma de sugerir que também esta criança foi obtida através de uma operação extraordinária. Tá? Porque o texto fala exatamente isso aqui. Ó, tá? Sete é o único que vai ser falado sobre assim, ele nasce, a imagem e semelhança de Adão. Ok? O texto não especifica isso, mas diz depois que de ter tido mais filhos e filha, Adão morre com 930 anos. Tá? Adão, o terráqueo. Tá? No entanto, esta idade não deve ser uma surpresa, de acordo com a nossa teoria de que ele foi um produto direto do enxerto do material genético Anunnaki Elohim, tá? Então podemos supor que nele, como todos os patriarcas antediluvianos subsequentes, havia também característica de longevidade transmitida por seus criadores. Tá? Deve-se dizer que os Elohim discutiram este assunto e então decidiram encurtar a idade de Adão. A versão padrão revisada de Gênesis 6:3, tá? Mostra a decisão da divindade que diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, sendo ele carne, seu tempo será de 120 anos. Ok? O que o Gênesis está falando com isso aqui? Tá? Que o Javé, o Enlil, o Jeová, ele ficou enciumado. Por quê? Porque havia sido inserido no nosso DNA a longevidade. Viver muitos anos. Então ele diz, olha, o meu espírito não vai contender, não vai disputar com o humano, com os terráqueos. Eles viverão apenas 120 anos. Esse meu espírito não permanecerá com os humanos, é dizer o seguinte, o meu DNA, ou essa herança genética não vai ficar com eles. Nós vamos ter que tirar isso. Por que que houve o dilúvio? O que está por detrás do dilúvio? O pecado dos homens, os homens se tornaram desobedientes, né? Foi por causa dos anjos caídos e tudo mais. Tudo leva a crer que, na verdade, o dilúvio iria acontecer e não tem nada a ver com Deus. Eles sabiam que ia acontecer um cataclismo, mas eles usaram isso como forma de que Enlil, Jeová, Alá, Brahma e Aldabaoth queria apenas eliminar aquele grupo de seres. Por quê? Porque a ideia era não deixar o homem viver muito tempo. Tá?
Aí os fundamentalistas religiosos, eles vêm e dizem assim, não, Deus acabou com através do dilúvio, porque os gigantes estavam comendo todas as frutas, todos os alimentos, e estavam destruindo tudo, então era preciso destruir a humanidade e tudo mais. Né? Você já viu essa história? Né? No entanto, como nós veremos, o próprio texto vai dizer que os Néfilim existiam na Terra e também depois. Tanto é que eles vão aparecer logo à frente. Em vários textos bíblicos eles vão aparecer. Os Néfilim não são anjos caídos. Os Néfilim são resultado dos Benei Elohim com as Adamitas. Então foi uma mudança genética que se realizou e gerou os Néfilim. Ok? A destruição era destruir aquela raça, aquele grupo de seres, aquela civilização, né? Por quê? Porque eles tinham o DNA para viver muito tempo. E o Enli, o Jeová, Alá, ele não queria. Essa é a verdade. É. Aí inventaram o pecado dos anjos. Sabe o que eu mais acho impressionante? Quando perguntaram para Jesus sobre o casamento, e disseram assim, Jesus, se uma mulher se casa, aí de lá ela morre sem, o marido morre sem deixar filhos, aí o irmão assume, aí morre também, aí não deixa filhos, aí o outro irmão assume, também não deixa filhos. Quem será o marido dela na vida futura? Aí ela lhe disse assim, aí olha o que Jesus diz, nenhum deles, sabe por quê? Porque na vida futura nem se casam, não se dão em casamento, porque os humanos serão como anjos. O que é que ele está insinuando? Que não haverá relação sexual. Que não haverá geração de filhos. Então, é tão absurdo essa concepção que esse pessoal eles se contradizem exageradamente sobre quando se toca em questão de Néfilim. Tá? Certo? Então, mais tarde, em Gênesis 1:8, é dito que Adão, o terreno, o terráqueo, começou a procriar na superfície da terra. É claro que também teve algumas filhas. A maioria dos Anunnaki que desembarcaram neste planeta para trabalhar provavelmente eram machos, enquanto as fêmeas daquela espécie eram escassas. Não é difícil imaginar que as necessidades naturais e talvez até o desejo de dar uma nova estabilidade à sua vida, agora inteiramente passada neste planeta, tenham despertado a atenção desses indivíduos para as novas criaturas femininas. Tá? Deve ter assim, né? Assim foi e de fato, provavelmente aconteceu naturalmente. Os editores do Gênesis nos dizem isso, né? Como aqui está, tá? Em inglês nós vamos passando aqui, tá? Para que a gente... Os filhos dos Elohim viram que as filhas de Adão eram belas, boas. Tá? É isso que o texto está dizendo. No meio, tá? E no meio de tudo levaram para si as mulheres que escolheram. Entretanto, ressaltamos que o termo dovot costuma ser traduzido como bonita, mas
também significa adequada. Tá? O oposto é usado, por exemplo, no ditado comum, bom para nada, significando incompetente, inapto. Ora, estas mulheres manifestamente apareciam boas, isto é, adequadas para estabelecer relações e construir famílias, ou seja, adequadas para a prática de relações sexuais e posterior reprodução. Tá? Não era simplesmente que eles viram mulheres e chegaram e pegaram qualquer uma, não, eles pegaram aquelas que eram adequadas, próprias, que tinham sangue puro, que tinham sangue adamita. E é isso aqui que é importante entender. E eles vão gerar, dessa geração, nascem os Giborim. E ali aparece inserido o texto sobre os Néfilim. Mas os Néfilim não são os Benei Elohim. Nunca foram. Tá? Então é terrível, né? Em seguida o texto continua contando a raiva e a tristeza de Deus, daquele Deus, que vendo essa barbárie, decide apagar a humanidade da face da terra. Aqui está a passagem completa, né? Que diz isso. Então o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que as aspirações dos pensamentos, seus corações estavam constantemente voltadas para o mal. E o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra e queixou-se em seu coração e disse: vou destruir o homem que criei da superfície da terra, o homem junto com os animais, répteis, pássaros do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Tá? Lendo essa passagem, não podemos deixar de nos fazer perguntas. Deus onisciente não poderia prever o que teria acontecido? Ele não sabia que o comportamento de suas criaturas dependia das características que ele próprio havia fornecido? Que tolice é dar a alguém a liberdade de decidir seu destino se ele foi então punido porque suas decisões não correspondem, tá, à vontade do seu Criador? Não é uma malícia cruel? Para um Deus espiritual odiar sua criatura a ponto de querer sua morte? Pode um Deus? Finalmente, de que adiantava exterminar também os animais se a culpa era apenas do homem? Na verdade, a teoria da existência de um Deus espiritual capaz de criar tudo do nada, mas incapaz de prever consequências dos erros que ele mesmo comete e, portanto, forçado a se arrepender e tomar medidas, apresenta aspectos muito curiosos. Tá? Então, é muito importante, tá, que a gente veja nisso aqui o fundamento para a gente olhar o que realmente, de fato, está acontecendo. O que o texto bíblico está nos dizendo. Tá? Os Néfilim, tá, são e vão aparecer depois, tá, como os anaquitas, os anaquins. Estes anaquins, segundo alguns, pode denotar, sim, a palavra Anunnaki. Ok? Mas isso, meus amigos, a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para refletir, e aí tem muita teoria também da conspiração a respeito dos Néfilim, a respeito de anjos caídos, que estão todos lá congelados na Antártica, por isso todo mundo está muito protegendo lá, porque eles vão acordar e isso vai ser o fim dos tempos. É assim que as narrativas começam a fazer. Ok?
Muito bem, então a gente volta num próximo vídeo ainda falando sobre os Nephilims. Um forte abraço e até o próximo vídeo.